Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está no versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então eu dizia no vídeo sobre o amor, no vídeo 1, falando sobre a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, que tem pessoas que estão irritadas quase sempre, falam com irritação o tempo todo e se irritam facilmente, se iram facilmente. E o Espírito Santo não está na ira, ele não está, ele é manso. Então precisa dar mais lugar para o Espírito Santo trabalhar, nesse caso. Então, aqui está dizendo também do amor não ser fingido, em Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor não ser fingido. Não adianta aquela pessoa que fala muito calminha, mas vive dando alfinetada nos outros, fazendo piada, fazendo zombaria, chocarrices, fazendo brincadeiras maldosas. Está falando de maneira amorosa, fingidamente. Também não adianta. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tudo aquilo que vem dos impulsos, que vem da carne, do mundo, do inimigo, a gente tem que aborrecer, fazer o contrário, fazer o que a Bíblia manda, o que o Senhor quer, o que é do interesse do Senhor, do reino, das coisas do reino de Deus, e aborrecer o mal. Sabe que alguma coisa está errada? Aborrece o mal. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, é amar cordialmente com amor puro, com amor nobre, e preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, a gente saber valorizar também o nosso próximo, não só a gente achar que as nossas coisas são boas, mas saber amar o outro a ponto de admirar o outro, de querer ouvir o outro, dar oportunidade para o outro, não ficar eu. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então a gente tem essa ideia de serviço a Deus. Tudo que fizermos, fazermos ao Senhor e não para os homens. Porque se nós fizermos ao Senhor, estivermos no centro da vontade de Deus, certamente estaremos abençoando as pessoas à nossa volta e a nós mesmos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ter esperança na tribulação, ter paciência, a tribulação produz em nós paciência, e perseverar na oração. A oração é uma chave importante, precisamos perseverar todos os dias, vários momentos por dia, estar sempre ligado com os pensamentos, com as coisas do alto, com as coisas do Senhor. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O poder da bênção. Quantas vezes eu estive em situações em que eram
totalmente contrárias. Várias situações de lugares diferentes no passado. E se acontecer hoje, eu faço a mesma coisa. Eu comecei a orar, abençoa, Senhor, abençoa. Gera, Senhor, arrependimento. Eu abençoo essa pessoa, falava o nome da pessoa. Eu decido perdoar, Senhor, e o Senhor vinha e me ajudava a perdoar. Senhor, aí se os pensamentos voltassem a me angustiar, Senhor, eu reafirmo meu perdão, porque quem tem dificuldade de perdoar tem que fazer sempre o exercício, está sempre fazendo o exercício. Tem gente que tem mais facilidade, mas depois isso vai se tornando mais fácil também. Quanto mais a gente exercita, mais fácil fica. A gente tem que fazer o movimento também. E essa entrega ao Senhor Jesus, a nossa entrega. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus, entregamos todas as situações e deixa Ele agir. Aqui no versículo 20, fala que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. No capítulo 12, versículo 20 de Romanos. Se nós temos inimigos, se tem pessoas contrárias, nós sabemos de quem dessas pessoas nós podemos nos aproximar e de quais pessoas nós devemos manter uma distância. Mas o mais importante é que nós estejamos prontos para, se acontecer uma situação de que precisa de nossa ajuda, não vamos negar ajuda. Se isso não está colocando ninguém em perigo, não vamos negar ajuda. Temos que ter o bom senso, prestar culto racional. Então, o mais importante é não desejar o mal do outro, desejar o bem do outro, não fazer isso nunca, porque isso faz muito mal para si mesmo e para o outro também, de desejar o mal do outro. E nunca negar ajuda e, se for uma coisa, que não ponha ninguém em situação de risco, e a gente vai saber, porque o Espírito Santo nos instrui, e isso está amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. A gente vê aqui que as pessoas mudam o comportamento, que elas são libertas. No caso de Davi com Saul, Davi foi correto com Saul. Saul não mudou. Até o fim ele foi ali errando. Mas no nosso dia a dia, no meu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu posso testemunhar que todas as vezes que eu coloquei em prática essas palavras sobre esse amor verdadeiro aqui, que está falando aqui na palavra, e pagando o mal com o bem, e amando, e perdoando, abençoando, e por mais que fosse difícil, no meu caso, eu já falei em outros vídeos, levou muito tempo eu exercitando isso, mas hoje é bem mais fácil, bem mais rápido, e à medida que o tempo foi passando, foi se tornando mais tranquilo, mas com muito exercício, com muita busca do Espírito Santo, com muita vontade de acertar, para que eu mesma fosse livre, para que eu fosse liberta, para que eu fosse curada, porque estava doendo. Por quê? Porque havia uma mágoa, havia um machucado ali, havia um ferimento, das ofensas. Então a gente precisa perdoar. Perdoar é um remédio que a gente tem para melhorar. E pagar o mal com o bem, a pessoa está fazendo mal, faz o bem. Isso é um escudo para nós, para que nenhum mal nos atinja. E eu vi as pessoas mudando. Gente que eu nem imaginava que fosse mudar, porque a minha atitude mudou, eu fui melhorando por dentro, mais preocupada em eu me melhorar a mim mesma, através dessa palavra do Senhor que eu lia, e eu vi as pessoas mudando ao meu redor.
Então, no caso de Saul com Davi, um exemplo que eu estou dando que às vezes acontece de alguém não mudar, mas pelo menos a pessoa fez a parte dela. Mas é muito certo de acontecer das pessoas mudarem com a gente quando a gente muda primeiro. Pode levar um tempo? Pode levar um tempo. Mas depois vai se tornando visível essa mudança, e quando acontecer qualquer problema que a gente precise amar pessoas difíceis, que a gente está achando difícil, a gente vai conseguindo fazer isso com mais facilidade. Teve um vídeo que eu gravei que eu falei sobre Estevão. Estavam apedrejando ele. Ele sabia que ele ia para o céu com Jesus, ele estava vendo Jesus desde aqui da terra, e ele perdoou aquelas pessoas todas, imediatamente. Não levou dia, não levou, foi na hora. E ele conseguiu perdoar os seus inimigos. Então, há uma promessa, né, de que a gente fazendo isso, abençoando os que nos perseguem e não amaldiçoando, a gente está fazendo um bem muito grande. E essas transformações a gente vai começar a perceber acontecerem nas nossas vidas, de outras pessoas, não só de nós mesmos. Muitas pessoas não abrem a Bíblia para ler na hora da dor. Quando a voz fala lá dentro da mente, eu não vou perdoar, eu não quero, essa voz não é da pessoa, porque existem influências externas do mal para querer que a pessoa não perdoe, para ela não ser livre, para ela não ser curada. Então a pessoa tem que lutar contra esses pensamentos que não querem deixar ela ser livre, não querem que ela perdoe, que ela fique se sentindo, perdoar é coisa de fracote. Não, perdoar é pra gente corajosa, perdoar é pra gente forte. Odiar que é pros fracos, perdoar é pros fortes, é pros corajosos. Tem que ter muita coragem para ser humilde, para perdoar. Senhor Jesus foi humilde, o Senhor Jesus perdoou, o Senhor Jesus obedeceu o Pai. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre, Ele nos ensina o que nós temos que aprender. E assim nós aprendemos com a sua palavra. E muita gente não abre a Bíblia na hora da sua dor, na hora da sua necessidade de aprender. E minha preocupação maior, quando eu comecei a gravar os vídeos, era estar aqui para dizer, essa palavra fez sentido na minha vida totalmente, essa palavra é Jesus, essa palavra traz vida, essa palavra que está na Bíblia, é através dela que Deus fala conosco também, muito forte, é como se as letras saltassem aos olhos com vida e a gente tivesse uma revelação do que devemos fazer. Então, preciso buscar entendimento na palavra de Deus. Muitas pessoas não procuram outras para pedir ajuda e elas estão no limite do seu sofrimento e não procuram alguém para pedir ajuda. Então, quando eu comecei a gravar os vídeos, foi com esse intuito de falar da minha experiência para que, se pelo menos uma pessoa achar que isso fez sentido para ela, que eu posso ajudar essa pessoa, eu já fico feliz, já fico satisfeita. E saber que é isso, desejar o mal para o outro traz muita coisa negativa para si mesmo. E não perdoar também, o perdão é amor. E amar com mais intensidade, amar como está explicando aqui, desse jeito. E no vídeo 1 também. Se alguém pegou esse vídeo aqui primeiro, volta lá no vídeo 1 para começar do início. O que eu estou compartilhando. E se você acha que esse vídeo é útil para alguém, você pode curtir, porque o YouTube entende que ele vai passar
para outras pessoas o vídeo e compartilhar com outras pessoas, mas no intuito de que isso possa ser útil para alguém. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa continuar orando para que o Senhor nos molde a cada dia e que possamos amar mais e não condenar, não julgar, não fazer essas coisas, mas ter misericórdia, que é amor, ter perdão, que é amor, ter esse amor puro e nobre. Vamos nos perceber orando pela humanidade, por toda a terra, quando formos orar. Vem no nosso coração. A gente vai orar por nós, pela nossa família, daqui a pouco estamos orando por pessoas ao nosso redor que nem imaginávamos. Vamos sentindo o desejo de orar por toda a humanidade, vem vindo um amor de Deus dentro de nós e vai fluindo e vai se expandindo. É muito assim milagroso, é muito interessante como isso acontece, porque nós estamos praticando esse amor que Jesus nos ensinou. Que nós possamos nos amar mais, os pais, os filhos, essa relação pais e filhos. Isso é muito sério, principalmente na infância. Que essa palavra não fique só aqui, que cada um pegue suas Bíblias e, fiquem refletindo sobre essa carta aos Coríntios, capítulo 13, que fique refletindo aqui em Romanos 12, todo o capítulo de Romanos 12, e que tenha sede e fome da palavra de Deus, que nos transforma, que nos traz vida, que nos traz arrependimento dos nossos pecados e que nos renova e nos faz prosseguir com Jesus, cada vez mais constantes e perseverantes na oração, na fé e principalmente nos alegrando na esperança, né? Mas principalmente buscando praticar esse amor que permanecerá. Esse amor. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor.